Olá, doutor, olá, doutora. Hoje a gente vai ter mais um vídeo, mais uma discussão de caso em vídeo para vocês. Se você ainda não me conhece, meu nome é Henrique Meister, eu sou médico e eu ensino outros médicos a viverem apenas do seu consultório particular através de uma nova homeopatia. E é isso que a gente vai ver na prática hoje. Um caso discutido através do método Chiron, método que simboliza essa homeopatia. Se você ainda não é inscrito no canal, clica aqui embaixo, se inscreve. E se você curtir esse vídeo, manda aquele joinha para que esse conteúdo chegue a mais pessoas, beleza? Então curte aí o caso de hoje. Até mais. Beleza. Bom, então vamos revisar o caso, daí depois a gente entra na discussão, tá? Eu só não peguei a idade, você lembra? Não era 32 aqui, acho que Eu era acho mais que ou ela menos tem. isso. É de 78, né? Então, Ah, 45. 75. Então, queixa principal, que é a primeira coisa que ela fala, dor no corpo, que começou no quinto mês da gestação, que ela teve há 10 anos atrás. Pelo que eu entendi, ela teve um episódio de paralisia, né? Uma perda de força dos membros superiores. E daí lá no Uhum. HC suspeitaram de lúpus, mas que depois não se confirmou, e hoje em dia tem uma suspeita de fibromialgia, mas não foi um diagnóstico que teve algo específico, né? Não chegou à conclusão de nada. Então, depois dessa gestação, ela evoluiu também com metrorragia, teve que fazer uma esterectomia também por isso, por ter tido diagnóstico de aderência de mioma, também já tirou outra. Há 5 meses depois dessa cirurgia, que também na mesma cirurgia foi feita a colestectomia e a herniorrafia, ela começou com uma dificuldade no sono e um cansaço, que ela descreve como um cansaço infinito. Evoluiu também com uma suspeita de rejeição nessa tela da herniorrafia, uma persistência da dor, mesmo fazendo ali a cirurgia, a dor persiste, está usando Loxetina e Trileptal. Desde os 11, ou depois ela corrigiu que desde os 6, ela tem o histórico de cólicas renais e infecções urinárias, inclusive com necessidade de internamento. E pelo que ela falou, tinha bastante dor e tal. Aí entrando na história de vida, então ela tem um divórcio que foi definitivo dos pais aos 11, mas diz que as brigas começam aos 6, e dos 6 aos 11 eles vão e voltam. Diz que ambos traíram, né? O pai traiu a mãe traiu o pai. Mas aos 11 definitivamente, é ela que expulsa o pai de casa. E desde então se vê muito pouco e ela descreve uma saudade do pai, que ela sente que a rejeitou, né? Essa é uma palavra que aparece mais de uma vez. A mãe, desde então, piora a depressão, ela se interna várias vezes, inclusive é ela que interna a mãe, já com 16 anos, ela que se torna responsável tanto pela mãe quanto pelo irmão. Ela tem uma gestação aos 16, o que me chamou a atenção é que diz que foi uma gestação tranquila, porque ela já trabalhava sozinha, ela já morava sozinha, ela vivia entre os adultos já com 16 anos. Então, é algo que chama a atenção por uma idade que a princípio era para ser uma gestação mais difícil, para ela foi como se ela tivesse 30 anos, pelo que eu entendi, né? Até Sim. porque a vida dela era uma vida compatível com uma idade mais avançada, né? A mãe do pai do filho, a mãe do pai desse filho, primeiro ofereceu dinheiro para ela abortar, e aí gerou uma sensação de desprezo, né? Uma sensação de por ela ser pobre, ela ser desprezada. Depois o pai combinou uma coisa com ela e não cumpriu, e ela se sentiu enganada nessa situação. Então aí já começa essa questão de eu versus, né? Ela se tornando vítima, né? Dessas questões que outras pessoas lhe fizeram. É uma segunda gestação aos 20, e no terceiro mês, novamente, ela passa a ser traída, então essa questão do outro contra ela. E ela daí surge a sensação novamente, assim como o pai, nessa gestação, nessas traições, retoma ou revive a sensação de ser rejeitada. E como se fosse a sua culpa, essa questão da culpa surge agora, e vocês vão ver que ela vai se repetir mais pra frente. Aos 30, sustentava a mãe, e a mãe sustentava o irmão que queria ser jogador de futebol, não trabalhava. Ela disse que ela era a mãe da mãe. E no início, quando ela percebeu isso e deixou de agir assim, ela também se sentiu culpada. Aos 35, a filha conta que foi abusada por um vizinho e tal. E ela se sente muito culpada por ter faltado esse cuidado, assim como faltou para ela com seus pais. Então ela faz essa relação que ela deixou de proteger e de cuidar da filha, assim como os pais deixaram de fazer isso com ela. E aquilo gera uma sensação de culpa e de raiva.
E ela canaliza isso com um desejo de, ela não fala essa palavra, mas um desejo de vingança, assim, né? Um desejo de devolver ali. Então, ela, pelo que eu entendi, ela planeja, ela sente prazer em imaginar como é que o cara ficaria se ela esquartejasse, se ela matasse. Ela chegou a conseguir um revólver na vizinhança lá. Segundo ela, não deve haver perdão nesses casos, mas no final das contas ela não fez nada. Medos e sonhos, ela diz que tem medo, muito medo de cobra, não pode nem ver cobra de mentira. Teve uma época que sonhou bastante com cobra e ela diz que tem uma história de sonhos contínuos, ou seja, ela acordava e depois dormia de novo e o sonho continuava. E na cor, a cor 17C. Ah, vamos partir então para os nossos eixos. Vamos entender inicialmente o tropismo, né, dessa paciente e depois as temáticas. Então, em relação ao tropismo, historicamente, né, por ser algo que vem há mais tempo, eu acho que a gente devia colocar um tropismo urinário, né, por ser, não é a queixa principal, mas é algo que ela vem carregando desde a infância, né. Ah, e daí a gente poderia talvez colocar um tropismo pelos membros aqui, ou articular, que é a queixa principal dela, né, que é a queixa da dor do corpo e tal. Ah, A gente pode colocar também o tropismo feminino pela metrorragia e também pelos sintomas terem começado durante a gestação, achei isso significativo. O fato de tudo ter começado ou piorado fisicamente, né, na gestação, acho bem simbólico, assim, toda a história de vida e as coisas terem piorado na gestação, né, ou começado na gestação. Neurológico que eu acho que não sei se dá para colocar, porque a gente não sabe bem o que aconteceu nessa paresia, então não vou colocar. A questão da colestectomia, da herniorrefia, eu acho que não vai ajudar muito. Então, para mim, de tropismo seria isso. Algo mais, Lara, que você acha que concorda? Acho que tem que colocar alguma outra coisa. Talvez ali é, parte sanguínea, porque ela teve hemorragia, então, Eu alguma coisa acabei assim. colocando isso com o feminino, porque foi uma metrorragia. Tá. Eu deixaria mais o sanguíneo se fosse outros sangramentos em outras áreas também ao mesmo tempo. Junto. Então, Ah, entendi. Tá. se é algo local e também por ter essa relação com ter começado na gestação, eu acho que faz mais sentido colocar o feminino. Uhum. E olha, mas acho que não vai fazer muita diferença. Então, beleza. Então, tropismo a gente tem mapeado mais ou menos isso. Aí nós vamos para as temáticas, que nesse caso são algumas, né? Eu acho que vale a pena a gente sempre começar cronologicamente para a gente ir entendendo essa dinâmica. Então, aqui na questão do tropismo, só para não perder a ordem do caso aqui, eu colocaria só essa questão do cansaço que ela colocou, porque é algo que às vezes ajuda em remédio, ácidos, alguns estágios. Então, colocaria uma temática inicial legal do tropismo do cansaço, tá? Para depois a gente seguir para essa questão cronológica. O que você acha, Lai? O que você elencaria? Não necessariamente cronológico, mas o que te chama a atenção de temáticas? Eu acho que que apareceu ao longo da história a questão da rejeição, né? Da culpa. Ela se sentia culpada, inclusive, quando era rejeitada, né? É, De bem isso, desprezo. desculpa, né? Desprezo. Uhum. Então aqui ela tem lá diversos dos pais. A traição eu não colocaria como tema, porque é legal entender sempre o que emerge de sensação dessas traições. Então eu não vejo a traição como tema, mas Tá. como de fundo para que as sensações apareçam. Então aqui aparece, né, a primeira coisa do pai, da rejeição. Essa questão da responsabilidade eu acho também que é algo importante.
Porque ela tem essa responsabilidade de assumir a gestação. Ela tinha 3 empregos ao mesmo tempo, lembra? Eu não, até não tenho, mas ela falou, ela trabalhava pra Uhum. caramba. Eu não gosto de usar outras palavras que não do paciente, mas a gente poderia colocar aqui um industrioso, talvez, ou alguma coisa assim de workaholic, ou muito trabalho, né? Questão do trabalho. Sim. Talvez Não, o tema esse do tema é trabalho, importante porque ela se sente responsável por muitas pessoas fora da família dela, sabe? né? Então, ela puxa a responsabilidade para ela, assim, sabe? Ah, os vizinhos, é ela que atende, ela que Boa. leva pro hospital, sabe? Ela é meio salvadora da Mãezona, assim. pátria, mãezona, Boa. aham. Aí, então, gestação, tal, essa questão de viver entre os adultos também, né? A gente pode colocar talvez uma questão meio de uma. É que entra um pouco na responsabilidade, né? Mas não sei bem como chamar, mas talvez uma maturidade muito precoce, assim, né? Mas que eu acho que entra um pouco nessa questão da Sim, responsabilidade. Aí a questão lá da primeira gestação tem a questão do desprezo, que a gente já colocou, é desprezo pela pobreza, né? Ela fala bem isso, essa questão de ser subjugada pelo que tem, assim, pelo material. É, e depois enganada, né? Acho que tema também é tema do engano, né? Enganada. É, aí traição novamente, rejeitada novamente, culpa novamente, responsabilidade pelo irmão, culpa por deixar a responsabilidade. Aí a questão do abuso, culpa por ter faltado cuidado e proteção. Então aqui na rejeição eu colocaria também falta de cuidado e proteção, que acho que envolve esse eixo aqui que ela. Eu acho que afetou tanto ela por ela ter ligado a questão da infância dela, então acho que isso é um tema que está no mesmo núcleo. É, e daí tem essa questão aqui do planejamento, né? Planejar do. Eu vou colocar vingança, apesar de eu não ter falado, mas só para entender esse núcleo ali. Da violência, né? Todo o sentido tanto da reação quanto a violência que sofreu. E aqui o tema também da cobra, né? Sonhar. Sempre que a pessoa fala do medo, eu sempre pergunto se sonha também, porque quando sonha também, dá um peso para esse tema, né? Então eu uhum. gosto de sempre isso. Então E acho eu acho que que tem também um papel de vítima, assim, porque é, ela não contou ali, mas assim, num trabalho recente, ela teve um problema, caiu da moto, teve um acidente e teve um problema no pé, que ela precisou ficar afastada do trabalho. E daí a patroa ficava mandando mensagem, ah, quando que você volta? Venha me atender mesmo assim, sabe? E ela ia. Então, ao mesmo tempo que é, ela se deixa, não sei como explicar isso, assim, se deixa é, manipular, assim, talvez, não sei bem como colocar isso, né? Ela não e não é uma acabou não falando disso. vitimização dela ficar se fingindo de vítima, né? Mas é realmente Não, se colocar no papel de estar sofrendo uma ação do outro sobre ela, assim, né? assim, ela demora pra falar, não, não vou, não posso, né? Enfim, parece que a pessoa abusa dela, Uhum. mas parece que ela deixa, assim, ela abre, ela não se posiciona, ela abre espaço, né, pra Pode entrar também pessoa. quando assumir responsabilidade junto, né? Mais do que precisa. Uhum. E pode. Sim. Não, tranquilo, acho que é isso mesmo. Aí depois a gente pode seguir. Algo mais que você queira comentar, Nath, que você acha importante? Não, só isso. Aí depois eu acho que o próximo passo que a gente faria seria entrar na análise, né? E o primeiro passo da análise seria entender, eu sempre gosto de colocar como primeiro passo, entender as séries, né? Da tabela periódica. Eu já falei disso no caso passado, tem até uma tabela que a gente usa. Em relação à série, né, o que que você imagina, assim, até que série ela chega
E qual série talvez que seja o foco delas? Você consegue? O que que você percebeu disso? Deixa eu Eu compartilhar acho que essa aí das séries aqui também, peraí. tá. Mas pode falar. Eu acho que a série do Ferro, né, é uma coisa que chama atenção porque ela é muito ativa, trabalha muito, Aham, então eu acho que isso chama atenção. concordo, aham. Alguma outra série que você percebe? Hum, Deixei na tela aqui pra gente lembrar. Eu sempre gosto de trás para frente. Então, o urânio e o hidrogênio a gente geralmente ignora, no sentido de são casos muito peculiares. tá. A Elantanide tem toda aquela questão do autoconhecimento, da humanidade. Uma coisa, por isso que eu acho tão importante o diagnóstico dela. Se ela tivesse um lúpus diagnosticado ou uma doença autoimune diagnosticada, só isso nos colocaria no lantanídeo, Ah, tá. como algo a ser tocado. Como a gente não tem esse diagnóstico, eu não consigo colocar essa questão da responsabilidade dela como algo humanista, como algo altruísta. Não é nesse aspecto, ao meu ver, né? Tá aí uma interpretação, mas não é, ao meu ver, um aspecto assim tão altruísta, assim. Na verdade, até com isso que você colocou de dela, às vezes, até ser vítima dessa responsabilidade excessiva. Então, Uhum. não vejo nenhum aspecto lantanídeo, não. Também não acho que é uma responsabilidade do ouro, né? Nessa questão de ser líder e poder e tal. Não. Acho que não também. Na prata, ah, talvez comece alguma coisa de prata. Eu não perguntei o que que ela trabalha, você sabe, né? Então, ela trabalhava, ela com o marido fazendo eventos, né? Então, de buffet, sabe? Contratava garçom, eles que eram Ah, responsáveis, assim. E um tempo atrás ela trabalhava como uma governanta, assim, de uma casa, uma pessoa bem rica. Então, ela coordenava outros empregados e quebrava um galho quando algum faltava. Era tipo, e como se fosse uma cuidadora de idoso também. entendi. É difícil achar muita coisa de prata aqui, né? Eventualmente trabalho, mas pouca coisa. É, essa questão do planejamento, essa questão da, da vingança e tal, eu geralmente tendo a colocar um pouco da prata. Tem um aspecto ali de ferido, humilhado, aqui também que talvez poderia ter alguma relação. Mas muito de leve aqui, talvez não nem toque nessa série. Sim. Aí a série do Ferro, realmente, eu acho que daí fica bem claro que ela chega até aqui. Então, se ela chega até aqui ou até aqui, a gente imagina que daqui para baixo tem um temas das outras séries. Então, Sim. chega até o Ferro, talvez até Prata, com certeza até o Ferro. Então, essa questão da tarefa, da responsabilidade, da própria falha, né? Da crítica e tal, da culpa, claramente a culpa como tema da série do Ferro. Essa questão do funcionário público, do técnico, do servo, essa questão de trabalhar para alguém como funcionário também é algo que fala a favor do ferro. E daí para baixo, então, haverão temas do silício, acho que pelos próprios relacionamentos que ela passou, pelas questões de família, de casamento, né, ou de relação mais estável. Carbono também, claramente, nas questões da infância, né? Então, abandono, a negligência, os pais ausentes, né? Uma autoestima talvez não muito desenvolvida. Então, eu acho que a gente fica aqui nessas 3 ou 4 séries para tentar buscar um norte e depois buscar medicações, talvez relacionados aqui, não muito aqui para baixo. Uma Acho coisa que que vai. eu acho interessante, Henrique, em várias partes da história ela fala assim, que aconteceu algo ruim, mas ela não chorou. Ela não chora, Ela cria um mas mecanismo, assim, né?
mas assim, quando ela conta a história, ela chora, sempre que ela lembra, ela chora, né, então, né? vamos dizer assim, quando era para chorar, ela não chorou, mas o negócio passou, já passou muitos anos e ela chora contando, né. É. Parece que ela não quer mostrar aos outros essa vulnerabilidade, né? Aham. Mas quando ela tá tranquila, assim, tá num ambiente que ela se sente que não vai haver um julgamento e tal, parece que ela se deixa emocionar, Isso. assim, né? Uhum. Então é isso. Então vamos colocar aqui no nosso resuminho em relação às séries. Até ferro ou prata, né? Essa aqui, prata, muito discreto. Então, beleza. Eu acho que daí, nesse momento, é o momento que a gente vai pro algoritmo, né? Então, é importante a gente chegar no algoritmo com uma fase mais adiantada, não abrir o algoritmo, faz, quase abre o algoritmo, isso é ruim, vai nos atrapalhar todo esse raciocínio que a gente fez aqui, porque a gente ou vê um remédio lá e já acha que é aquele, e daí vai adaptar toda a interpretação àquilo que a gente acha daquele remédio. Então, é bom Tá. deixar ele escondido lá até esse momento, até o momento que você já entendeu as temáticas, já entendeu o tropismo, já viu as séries, aí você abre o algoritmo. Antes da repertorização, porque daí você pode fazer uma repertorização baseada no que você achou no algoritmo, para não ficar aquela repertorização gigante. Então, fazer Uhum. uma repertorização até reversa dos remédios, só que você considera mais propícios, baseado no algoritmo e nas temáticas, e nos elementos anteriores. Mas, então, nesse momento, a gente já pode abrir. Então, a gente tem aqui uma simetria 1, né? 50% animal. E aí, o que você acha dessa simetria, Andy? De ter dado no animal? Não, bate bem, né, com a história. E ela e assim, você conversa com ela em outros assuntos, ela usa com frequência, assim: "Ah, porque eu vou minha vontade era de macetar, era de", Enganar? sabe, era assim, esganar. Nossa, eu ia esganar aquela pessoa. Então, assim, Uhum. ela na comunicação corriqueira dela, ela usa muito, assim, sabe. Sim. E é algo que eu acho que quando a gente não tem uma sugestão como essa, quando a gente interpreta assim, a gente acaba caindo no estereótipo dos reinos, que é muito fácil da gente se perder. Então, porque fala assim vai ser animal, porque fala assim. Quando a gente tem essa confirmação, a gente percebe, talvez ela realmente seja. Mas Uhum. sem essa confirmação, eu acho isso muito perigoso, sabe? Mas, Sim. claro, quando a gente vê essas linguagens e tudo que ela fala ali, fala, ó, eu, se não tivesse esse apoio, provavelmente pensaria em animal. Então, já teve, Uhum. na maioria dos casos, eu digo assim, 90% dos casos, quando você tem essa percepção, aparece animal mesmo no algoritmo, principalmente o animal, que é algo bem, é mais fácil, entre aspas, de diferenciar do que o mineral e o vegetal. Sim. Mas às vezes não aparece. Então, eu entendi um caso esses tempos que era assim também, ó, claramente era uma linguagem que, ao meu ver, era animal, e apareceu vegetal. Aí, o que que a gente pode sugerir? Pensar, será que essa simetria realmente nos leva sempre ao reino ou não? Será Uhum. que eu errei algum dado ali, o nome, o apelido? Será que devia ser outro e mudaria isso? Ou será que essa interpretação ela não é tão simples assim ou tão estereotipada que ela tem uma linguagem, mas no fundo ela não é, no fundo ela é uma vegetal mesmo. Então, isso é uma Uhum. coisa que é difícil, só o tempo vai nos dizer. Mas como a maioria das vezes isso bate, eu geralmente tendo a, pelo menos como primeira prescrição, seguir essa impregnância aqui, porque eu acho que ela nos dá um norte mais, que faz mais sentido. Tá? Tá. E geralmente no animal a gente acaba tendo uma diferenciação mais simples, porque geralmente são menos remédios, né? Sim. Então, eu sempre sugiro para quem está começando não se ater muito a isso para conseguir entender as temáticas e entender os próprios remédios. Então, no começo, a gente não vai só investigar ou abrir as matérias médicas só dos animais. Você pode até abrir os animais antes, mas abra de todos os remédios. Abra de todos para você entender os remédios, entender, ler matéria médica, ler. Isso que vai fazer, porque muitos remédios, quando saem aqui, a gente não conhece. Então, é uma forma de entender o que que tem daquela paciente no remédio, né? Uhum. Nesse caso aqui, para a gente não se alongar muito, a gente vai acabar analisando só os animais. Mas a sugestão seria que conseguisse analisar, ou se
propusesse analisar todos os remédios, né? Então, a gente tem aqui, como é animal, como eu falei, vamos abrir todas as matérias médicas e ir depois analisando, né? Então, a gente tem Cantares, a gente tem Butos. Butos eu não sei se vai ter aqui. Acho que Não, não tem. Vamos ver se tem no Quijute. Quando não tem, coloca Quijute, espaço, o nome do remédio no Google. Mas não tem também. Butos, se não me engano, é uma ave, né? Ah, não, Butos é um escorpião. É um bom remédio, ó. Butos australis é um escorpião, tá? uhum. Deixa eu ver se tem escorpião aqui. Não tem escorpião, mas tem aracnídeos. Então, vamos abrir os aracnídeos, que pelo menos tem a temática dos aracnídeos. É a mesma, né? Tem uma. Explica um pouquinho do Tem uma escorpião. diferenciação aqui embaixo, aqui, dos escorpiões. Uhum. Tem até Androctonos. Eu vou até abrir Androctonos, não é um remédio, tá? Mas só para ter alguma ideia aqui de um remédio muito parecido, e daí a gente lê depois. É calcária, deixa de ser uma mistura, né, de animal com mineral. Aliaetus, que é uma ave. Apis, muitos insetos, né, aracnídeos. Medorrino, pedículos, mais um inseto. E tem petróleo e carboanimares. Vamos botar aqui só para seguir a regra, mas Que é interessante, né, que o caso dela também tem bastante animal, né? Porque às vezes aparece a impregnância animal, mas não tem muitos, né? às vezes tem dois, três só, né? É. Ela tem bastante mesmo. Então, beleza. Então, a ideia é abrir as abas e daí agora a gente vai juntando todos esse quebra-cabeça para deixar aberto aqui só os remédios que têm alguma similaridade, né? Pra depois a gente fazer mais uma diferenciação e talvez depois fazer uma repertorização reversa para a gente ver o que que tem de alguma coisa, ver se a gente acha alguma rúbrica. Uhum. Então, só antes de comentar essa questão dos insetos, porque apareceram muitos, né? Então, apareceu Cantares, Apis, e pedículos, né? A temática dos insetos é uma temática que tem alguma coisa, eu acho, realmente dela. Não muito, assim, mas pelo que eu entendi, tem essa questão da diligência, né? A questão de se não fizer constantemente não sobrevive, até nessa questão de, de tarefas, né? De responsabilidade. Os insetos estão classificados nas séries como remédios da série do ferro, que é uma série que a gente percebeu que tem muitas características. Então, Uhum. acho que só por ser remédio da série do ferro, eu acho que vale a pena a gente deixar esses remédios abertos, né? A gente já pode até analisar eles até em conjunto, né? Colocar um depois do outro aqui, para a gente elencar dos insetos, qual que seriam os insetos que seriam mais elencados como primeiro, segundo e terceiro. Então, Cantares é um remédio clássico para infecção urinária, né? Aquela infecção urinária que dói, que o paciente não consegue ficar parado, que dói, que arde, que queima, né? Então, tem um tropismo urinário, que é um dos tropismos que a gente elencou no caso. Então, querendo ou não, aqui a gente já tem algoritmo e tropismo, que já é um remédio que cumpre dois eixos. Os remédios animais têm temáticas, muitos remédios têm temáticas bem elaboradas, mas a maioria não tem. Então, Cantares não é um remédio que tem uma grande temática para a gente entender, mas tem essa questão do adultério, tem essa questão de uma extravagância que eu não percebi tanto nela. Mas eu acho que pelo tropismo e por ser um remédio da série do ferro, eu acho que é um remédio que estaria bem. Não posso fechar, né? Pedículos é um remédio do piolho, né? Pedículos captis. A temática específica é uma aptidão em comum para estudo e trabalho, uma alegria excessiva, crianças mais preguiçosas, um tropismo pela pele. Então, estaria para mim atrás
de Cantares, né? Eu deixaria aberto por 6,7, mais atrás de Cantares. E a Apis é um remédio daí maior, tem um tropismo feminino com tendência ao aborto. É um dos tropismos que a gente elencou, então só por isso eu já deixaria ele aqui junto ou abaixo de Cantares. Apis tem uma grande temática de ciúme, assim, de ser a rainha que reina com mão de ferro, digamos assim, não permite rivais, né? Ciúme por terem negado a sua feminilidade, perda da feminilidade, da sexualidade, suprimir sexualidade, um trabalhador que não se permite ser criativo, que não pode se expressar. E daí, nas questões de tropismo, de sintomas gerais, dores em pontadas, em picado, ela fala, né, dessa dor. A gente não acabou, talvez, não modalizando tanto a dor, mas quando eu falei lá no comecinho, ela fala, não, você tem uma dor como se fosse algo entrando, uma pontada, uma facada nas minhas costas, né? E isso é uma modalidade importante que eu acho que é compatível com apis. Então, eu deixaria apis e cantares meio que no mesmo nível aqui de diferenciação, tá? Aí a gente parte para os aracnídeos, que também estão classificados como série do ferro, tá? Então também é um remédio que eu acho que por isso deve ficar aberto. A grande temática dos aracnídeos como um todo, o conflito com a mãe. Então aqui eu acho que só por isso, talvez eu colocaria aracnídeo na frente dos insetos, tá? Uhum. Uma hiperatividade infrutífera, uma oposição, desconfiança das pessoas, busca atenção por meio da hipocondria e da dependência. Não sei se é bem isso, talvez a mãe seja assim, né? Uma impulsividade, eu acho que essa questão lá que ela descreve da vingança, talvez tenha um pouco do aspecto de impulsividade. O bom humor, parece que ela é realmente sociável, bem-humorada. Essa perseguição é um tema que ela somatiza no outro, né? Nessa busca. Essa questão de vibração, dança não foi algo que a gente viu. Sintomas relacionados a distúrbio do movimento, cinesia, ritmo alterado. No princípio não, mas tem a vingança, né? Então, vingativos, mascaram uma vulnerabilidade, ansiedade de separação. Aqui a grande diferenciação, por mais que a gente tenha deixado isso aqui, conflito com a mãe é algo que nos elencou lá como algo importante do remédio, a grande diferenciação entre aranha e escorpião é essa, né? Então, aranha e escorpião, eles são ambiciosos, mas apenas os escorpiões, eles têm resultados reais. Então, a aranha é uma ambição meio infrutífera, o escorpião tende a ter sucesso na sua ambição. A aranha tende a ter conflito mais com a mãe e o escorpião com o pai. Mas nesse caso também, porque ela tem um grande conflito com o pai, né? Como eu falei, a gente não tem, né, Androctonos aqui. É um semelhante a Butos, né? Deixa eu ver se eu encontro aqui, dentro do própria matéria médica do algoritmo, se tem alguma coisa específica. Dificuldade de fixar sua atenção, abatido, salivação, cardíaco, tremor de extremidades geladas, dor, ó, tem uma dor na barriga, dor no ventre, zumbido, vertigem. Olha que interessante, tem dor generalizada com fadiga muscular e astenia que chega à prostração. Uma coisa que ela tem, né? Abatido, deprimido, com angústia, indecisão, medo do futuro. Então, beleza, eu acho que é realmente um remédio que eu colocaria até agora, elencaria como o primeiro aí. Vou voltar a compartilhar aqui as coisas. Aqui, ó. Então, aqui. Não, essa tela acho que vocês não estão vendo. Deixa eu ver aqui, ó. Aí, essa aqui sim. Então tá, daí a gente parte aqui para calcária. Aí é um remédio que eu acho daí calcária, por ser até é do ferro, mas acho que não tem nada a ver, né? Tem uma questão de opinião do outro, lentidão, blá, blá, blá. Não colocaria calcária. Frente a esses eu acho que não tem. E é um remédio, por mais que seja animal, mas é um remédio mais mineral, né?
As aves, ela tem muito esse senso de dever e responsabilidade. Isso é uma coisa que ela tem bem claro, né, no caso dela. Também tem essa questão de emoção extrema e uma raiva intensa que pode se transformar em violência. Isso eu acho que é algo bem característico. O que me fala um pouco contra? Teoricamente, as aves estão relacionadas mais à série dos lantanídeos, tá? Então, eu não acho que ela tenha tanta característica de lantanídeos. Isso me faz Uhum. colocar talvez abaixo dos insetos ali, entendendo os insetos como uma coisa só. Então, teria um terceiro nível. Mas realmente tem essa responsabilidade, mas é só isso, né? Não tem muito mais esse tema de liberdade, não tem a vulnerabilidade, abandono, mas nada muito mais do que isso colocaria abaixo. Medorrino também é um remédio que a princípio eu não vejo tanta coisa. Tem essa questão da uma inquietude, uma violência e tal, mas não muito mais que isso. Então, eu até fecharia ele aqui, não deixaria ele aberto, não. Petróleo, a mesma coisa, tu piso pela pele, lentidão e tal, não. Carbonibalis também, acho que não tem nada a ver. Eu ficaria realmente com os animais mesmo, assim, né? Mais puramente animais, né? Então, eu acho que agora a gente poderia ver se há alguma questão de rúbrica que nos ajuda, né? Então, a gente tem aqui bulbos, que mais que tinha? Cantares, pedículos, apis, aliaepos. Tinha mais alguma coisa? Bulbos, cantares, apis, pedículos, é isso aí. Lá, e rúbrica, alguma coisa que te chamou a atenção? Ah, tem a qualidade da cobra, né? Vamos ver se tem alguma coisa. Bom, Elietos é o único que entra nessa qualidade de cobra, que é o medo e o sonho, né? Elietos sonha com cobra. Mas aqui embaixo tem alguns outros, ó. Pedículos aqui, apis, butos. Mas daí são sonhos bem específicos, né? Percebe uma cobra no seu jardim, mordido por uma cobra, butos. Que mais, Lara, de rúbrica pensa em algum? Eu acho que essa dor, né, constante dela. Pois é, difícil de modalizar essa dor, né? É, Abdominal pain, ver o que parece, vai parecer um monte de coisa. Só vai ser difícil. Se a gente vamos tirar ápice, que é um remédio maior, vamos ver o que fica dos menores. Mas é que bem ápice que a gente queria ver, né? A gente chegou a não modalizar muito, assim, por isso que eu não sei se vai ser uma boa rúbrica. Eu acho que tem uma qualidade que é feminina, o fato deles terem piorado na gestação, uhum. ter começado na gestação, poderia ser hormônio feminino, qualidade. Cólica renal, não é um caso que tem muita rúbrica, né? É mais temática mesmo. Eu podia botar nas mentais lá, tentar colocar essas questões aqui de rejeição, culpa e tal. Culpa tem uma qualidade mental, podemos colocar. Mas vítima, né, também tem uma qualidade mental, que é pelo desprezo. Acaba que vai ficar mais nas qualidades mentais do que em rúbricas muito clássicas, né? A insônia também, né? Pois é. Ela já vários dias, né, sem dormir. É que é um tema que seria legal até buscar em matéria médica, né? Só que são remédios que têm muito pouca matéria médica. Provavelmente só a ápice vai ter matéria médica.
Uhum. Então, acaba ficando uma luta muito desigual aqui, né? Vai aparecer tudo de apps e dos outros não vai ter nada. Então, aqui a gente chega naquele ponto em que a gente está repleto aqui, né, de elementos para decidir entre os remédios que a gente vai prescrever, né? O que que você acha, Lari? Eu acho que o Butos é Maria? bem interessante, sim. Eu também tendo a pensar em botos antes, sabe? Acho que tentar Porque esse tempo agora, específico, mas ele é, também tem mais lantanídeo. Entre os insetos e aranhas, apis, talvez eu colocasse apis em segundo lugar pela dor que ela tem. Eu ficaria aham, entre butos e apis, sim. inicialmente, assim, como uma primeira prescrição, né? Só que daí aqui no repertório é uma luta muito desigual, né? Eu acho que não vai ter nada de butos aqui, né? É, né? Abdominal pain aqui não tem quase nada. Bom, eu elencaria, talvez, começar com butos, deixando apis como uma segunda opção. E depois, se não respondesse, pensaria aí para nas outras opções. Faz sentido, Lar? O que que você pensa? Já está sem som, está fechado o teu microfone. Verdade. Não faz sentido, sim. Quero comentar ali que em Butos tem a busca de atenção, né? Eu acho que ela tem isso, não é bem consciente, mas Hum, agora recente, quando ela teve esse diagnóstico, ela tinha muita dor abdominal, teve esse diagnóstico da aderência. hum, Foi assim, nossa, o médico falou que eu tenho grande chance de morrer na cirurgia, sabe? Foi uma coisa que moveu toda a família, sabe? Com aquele talvez ela tivesse que operar e talvez morresse na cirurgia, porque o médico falou que era uma cirurgia muito difícil, fazer retirar a aderência, podia ter muitas complicações. Então, assim, vi, eu acho que teve a doença dela, né, buscando ali a atenção, não de forma consciente, mas eu acho que é, ela fica melhor, como é que eu posso dizer assim, ela fica melhor tendo essa atenção, e daí depois que agora né, operou tal, ainda não melhora, no sentido de tentar buscar mais essa atenção, sabe? Ela nunca tá bem, né? Ela sempre tá hum. tendo alguma queixa, tendo uma situação, né? Sim, é uma somatização, né? É, Vamos pensar em potência, então. Então, a gente está aí frente a um remédio que a gente chegou à conclusão que vai ser Bultus, e vamos escolher a potência desse remédio. Esse remédio, eu não sei nem se ela vai encontrar, um remédio muito pequeno, tem que ver se ela vai encontrar, mas a princípio vamos começar por ele. Se eventualmente ela não encontrar, a gente parte para ápice daí, né? Fazer o quê? Acho que não vale a pena. É melhor partir para ápice do que prescrever, por uhum, exemplo, um Androctonus, que é um escorpião parecido. Eu não gosto, eu prefiro partir para ápice, tá? tá. Mas vamos assumir que ela vai achar, né? Então a gente vai partir agora para definir a potência através da lesionalidade, né? Que é a maneira que a gente sempre faz. Então, três fatores para definir essa lesionalidade: a agudização, risco de agravação, profundidade e gravidade da lesão. A agudização foi uma coisa que eu acabei não perguntando, né? Se ela faz quadros febris e tal. Não foi algo que ela comentou, né? Mas a princípio não parece, né? Você sabe de alguma coisa, né? Se for, não é algo muito relevante, né?
Aí a gente tem o risco de agravação. Eu acho que o quadro de dor dela não é um risco de agravação como é uma crise de asma, enxaqueca, mas ela tem um risco de agravação moderado, sim, né? Ela tem um risco de agravação médio, assim. A profundidade e gravidade, eu acho que aqui é uma doença relativamente profunda. Eu acho que o fato de ter uma crise que não melhora com nada, já usou 300 remédios diferentes, um caso bem refratário, assim, eu acho que ela ganha nesse ponto em profundidade, sabe? Então ela fica ali na agudização no meio do caminho, uma gravação no meio do caminho e uma profundidade pesando um pouco para uma lesionalidade mais alta, tá? O que que você acha de potência, né? Baixa para a Uhum. potência baixa, né? Talvez uma 9, 14, 9, 15. Não, 14, 9, 15. Se for em CH, porque eu acho que é mais provável que ela encontre, talvez uma 30. Aham, E aqui entra uma peculiaridade do caso que vocês vão ver que na maioria das vezes a gente prescreve em dose única. É quase que a regra. Nesse caso, eu faria um mês de dose diária. Por que que eu faria dose diária nesse caso? E não é comum a gente fazer gota todo dia. Mas é uma paciente muito medicada, que já usou muita coisa, que está usando muita coisa. Então, pelo menos para a gente notar o movimento inicial da medicação, eu prefiro fazer um estímulo mais frequente, sabe? A gente sim. reserva esse estímulo frequente para casos muito específicos, assim, na maioria das vezes a gente não vai fazer. Mas por ela já estar usando muitas medicações, está usando 2 medicações todo dia, tem esse sono que não melhora, eu faria essa medicação antes dela dormir todo dia, por um mês. Ela respondendo Uhum, bem, melhorando, aí a gente tenderia a tentar botar o remédio à prova novamente, passando para doses únicas, um segundo tá. momento. Mas com uma. Porque o que que eu tenho medo? A gente passa a dose única e ela não melhora. Putz, mas será que dose única é nesse caso? Será que não é a medicação? Será que blá, blá, blá? A gente vai ficar sempre com a pulga atrás da orelha. Então, nesse caso específico, é melhor que a gente erre no sentido assim, olha, que a gente deixa de descobrir que esse remédio não está certo, porque a gente ficou dando dose todo dia e ele mascarou o fato dele não ser o remédio certo. Por isso que eu não gosto de dar remédio todo dia, mas nesse caso é melhor que a gente, entre aspas, perca um tempo achando que está certo, mas gere um movimento, do que a gente desconfie se ele não melhorou porque faltava esse tipo, né? Então, nesse Uhum. caso, eu faria um 30 CH em gotas todo dia, 3 gotas antes de dormir. Sabe? Eu acho que ali na homeopata, acho que ela, se não tiver o remédio ali, eles pegam, conseguem em São Paulo, né? Eu procurei, eu acho que eu já prescrevi esse remédio alguma vez, mas eu não lembro se eu consegui encontrar ou não, porque na lista da HN eu não encontrei. Ah, Mas a gente vê com ela. Então, como ela vai usar em um mês, eu prefiro deixar sem álcool, então Butos Australis 30 CH, X/15, solução aquosa, tomar 3 gotas ao dia, até o retorno. Eu prescreveria isso. Faz sentido, Lara? O que que você achou? faz sentido. Quando ela usou homeopatia da vez passada, foi Ah, prescrito laquesis. opa. Então é interessante de ver que Quando ele ela estava no falou, caminho certo. quando ela falou daquele planejamento todo, e do sonho com a cobra, o medo me veio claramente um remédio que eu pensei que era cobra. Uhum, É, Quando a gente vai partir para séries, a gente percebe que ela não é bem cobra. sim. É, Mas eu acho que se a gente não tivesse esse artifício do algoritmo, eu prescreveria cobra também. Então é interessante como o algoritmo refina coisas que a gente dá Parece esse que passo vai aí, né? naquele degrau a mais que você não conseguiria É, sozinho. Então, você chegaria num remédio parecido, provavelmente ela deve ter respondido bem até ela quer, mas provavelmente seja um remédio parcial que vai agir de uma forma. É difícil saber se Butos é o remédio, mas eu digo assim, não são remédios totalmente opostos, né? Não são remédios uhum, totalmente. Um tá lá num canto, outro tá no outro. sim. Então, o legal do método é isso. É óbvio que tudo que a gente já conhece, da homeopatia e tal, tem uma razão de ser, né? Então, é legal mostrar que por caminhos diferentes a gente chega em remédios pelo menos do mesmo reino,
geneticamente muito mais parecidos. É óbvio que uma cobra e um escorpião são muito mais parecidos do que uma cobra e um elemento mineral, ou de uma cobra e uma planta, né? Uhum. Interessante ela ter usado laquesis, porque eu realmente acho que se não fosse algoritmo, realmente eu pensaria nessa área aí. Sim. Então, beleza, vamos fazer butos e a gente vamos ver como é que ela fica. Algo mais que você queira comentar, Lari, que você tenha percebido, alguma coisa que você queira comentar? Não, Não? acho que é isso aí. Então, fechou. Obrigado pela companhia. Obrigada. Vou entrar em contato com ela para escrever e assim que eu tiver o retorno dela, a gente conversa de novo. Tá bom, então. Obrigada, Beleza? Henrique. Obrigado Tchau, a você. tchau. Beijo. Tchau.